Bom, hoje eu vim com um anel no dedo que eu nunca usei. Talvez eu tenha saído de casa uma vez com ele durante toda a minha vida. É um anel que eu ganhei do meu avô, que eu herdei, na verdade, do meu avô, e que ele usava no dedo anelar. Mas no meu, mal e mal cabe no mindinho. E eu vou ter que aumentar para poder usar, mas eu deu vontade de colocar, porque eu tropecei com ele numa caixinha que eu tinha lá. Falei, eu vou colocar no dedo porque me dá saudade do meu avô. Meu avô, meu padrinho, o pai do meu pai, que eu sempre tive como referência. Então hoje, se vocês perceberem por algum momento que eu estou mexendo o dedo e que tem um anel, tem uma coisa diferente, quem tiver nas redes sociais, tem uma coisa diferente sim. Um anel que eu nunca coloquei no dedo, mas me deu vontade. Só não vai deixar apertar aí, porque ia acontecer igual aconteceu comigo uma vez no plantão. Você conta. Meu dedo quase necrosou. Não, conta, é importante. Resumindo, era um anel que estava muito apertado, eu usava, sei lá, no anelar, e aí em vez de colocar no mindinho, eu coloquei no dedo médio. E forcei, fiquei, aí foi inchando, o dedo ficou roxo. Tentei tirar, não consegui. Falei, amanhã eu tiro, dormi com o anel. Meu Deus. E no dia seguinte tinha um plantão aqui na Band News FM. Você veio trabalhar com o dedo Vim trabalhar inchado. E fui resgatada pelos bombeiros da Band. Porque aí o meu dedo começou a inchar demais. Deu desespero. Vieram os bombeiros e tiveram que cortar o anel, porque eles falaram, mais um pouco, seu dedo poderia necrosar. Pelo amor de Deus. Então cuidado, hein, gente? Cuidado. Não vamos brincar. Bom, nós estamos numa guerra. A guerra entre o Irã e Israel. E eu queria falar um pouquinho sobre como nas guerras a gente tem que tomar muito cuidado, porque a guerra, ela não deixa de ser uma versão sangrenta de uma batalha política. Passo seguinte de uma batalha política. E numa batalha como essa, você não pode acreditar nem naquilo que você vê. Então, o Ayatollah Khamenei falou que ele vai produzir danos irreparáveis. Ele falou para os moradores de Tel Aviv deixarem a cidade. O Trump falou em rendição incondicional. Você vai ouvindo as frases, as declarações, o que diz o governo de Israel, o que diz o Irã, pelas redes sociais. Eles usam as redes sociais. O Ayatollah se manifestou pela Rede X, depois fez o segundo pronunciamento dele, depois que começou a guerra. E quando a gente tem guerras, e é disso que eu queria falar, a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado. A gente sempre faz alerta aqui sobre fake news, sobre mentira, né? Existe uma diferença importante sobre mentira e fake news. A fake news é um tipo muito particular de mentira, porque às vezes você conta alguma coisa que não é verdade por desinformação. Você passa para frente alguma coisa que não é verdade por desinformação. Mas quem produziu aquela notícia, muitas vezes, ela produziu aquela notícia por desinformação. A fake news, não. A fake news tem o objetivo de enganar, de empulhar. E na guerra, o objetivo é enganar, é empulhar por vários motivos. Você não pode acreditar nos danos que você vê, porque muitas vezes os danos anunciados não são reais. Você não pode acreditar no número de mortes que você vê, a não ser que depois sejam atestadas de alguma maneira. Os alertas, muitas vezes, são alertas falsos. As imagens, muitas vezes, são falsas. Na invasão da Rússia à Ucrânia, a gente viu cenas de tanques sendo destruídos que não eram daquela guerra, não eram dessa guerra. E, no entanto, elas foram divulgadas e produzem um certo desespero, ou um grande desespero, ou uma insegurança. Sempre o objetivo é empulhar a opinião pública. Em 1964, ano em que eu nasci, e eu já tinha nascido quando isso aconteceu, mas eu era um bebezinho, porque eu nasci no 23 de maio e isso aconteceu em junho, houve um incidente no Golfo de Tonkin, eu estou falando do Vietnã, e nesse incidente, um navio da Marinha Americana foi atacado por lanchas torpedeiras da Marinha Vietnamita. Dois dias depois, um novo ataque. E com esse novo ataque, o Congresso americano autorizou o presidente Lyndon Johnson a entrar na guerra do Vietnã. Esse segundo ataque não existiu. Esse segundo ataque era falso. No entanto, ele gerou
um movimento do Congresso americano autorizando a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Passaram-se 4 anos e num dos episódios mais horrorosos e vergonhosos do exército americano, houve um massacre de My Lai, foi em 68. Os soldados americanos chegaram numa aldeia, mataram mais de 500 pessoas. Massacraram 500 pessoas. 180 mulheres, uma parte delas grávidas, 170 e tantas crianças mortas. E foi um massacre mesmo, não é que houve uma reação e eles saíram atirando em quem atirava contra eles, e quem atirava contra eles eram mulheres, crianças e velhos, nada disso. Massacre mesmo. Em 4 horas eles massacraram. E no primeiro momento, tentaram, quando surgiram as fotos, imagens, tentaram encobrir, tentaram dar uma nova versão para aquilo que aconteceu. Né? E é uma história horrorosa. O Vietnã ficou em guerra durante 20 anos, de 55 a 75. Os Estados Unidos entram em 65, depois do episódio de Tonkin, a autorização para entrar na guerra, e saem de lá em 73. Em 2003, o presidente George W. Bush, argumentando que havia armas de destruição em massa no Iraque, invade o Iraque, derruba o regime do Saddam Hussein, que era um ditador, um regime horroroso, com o qual os americanos se relacionavam. Na guerra do Irã com o Iraque, nos anos 80, os Estados Unidos apoiaram o Iraque. Mas daí o Iraque invade o Kuwait. Os Estados Unidos, em 1990, os Estados Unidos ficam do lado do Kuwait. E depois dos ataques às Torres Gêmeas, em 2001, começa uma pressão em cima do regime do Saddam Hussein, porque se dizia que ele abrigava terroristas da Al-Qaeda. Aí começaram a falar na existência de armas de destruição em massa, invadem o Iraque em 2003, não acham nenhuma arma de destruição em massa, e quando eu falo arma de destruição em massa, era suspeita de que fossem armas químicas, possível, talvez uma arma nuclear. Nada disso apareceu. O Saddam Hussein foi capturado, depois ele seria executado, enforcado 3 anos mais tarde por um tribunal iraquiano. A Segunda Guerra Mundial, ela começa com um incidente, não é um incidente, né? Uma farsa em Gleiwitz, uma estação de rádio alemã, que os alemães pegaram e vestiram pessoas como se fossem soldados poloneses, e esses soldados poloneses invadem uma estação de rádio, transmitem uma mensagem em polonês, e aquilo gera uma confusão que os alemães pegam prisioneiros, vestem com o uniforme desses camaradas, matam esses caras para sugerir que ali havia sido um ataque polonês, para justificar a entrada, a invasão à Polônia, que aconteceu no dia seguinte. E ali eles invadiram 2.000 tanques, 900 bombardeios, centenas de milhares de soldados, coisa de 1 milhão de soldados, para invadir a Polônia, até chegar em Varsóvia, que eles conseguiram fazer em pouco tempo. Em menos de um mês, tomam Varsóvia. Então, por que eles simplesmente não invadiram a Polônia? Porque a opinião pública não ia aceitar. Como assim invadir a Polônia do nada? Poderia ter uma resistência da população alemã. Então, o objetivo na guerra é balançar a opinião pública. E eles conseguiram balançar a opinião pública com esse falso ataque. Tem uma história, que é uma história que você pode ler num livro chamado O Homem que Inventou Fidel, que conta a vida e os episódios envolvendo um jornalista chamado Herbert Matthews, do New York Times, um celebrado jornalista, um extraordinário jornalista, com grandes reportagens, cobertura de guerra, experiência na Europa, enfim, estrela do jornal naquele tempo. E quando eu me refiro naquele tempo, e o homem que inventou Fidel, nós estamos falando da década de 50,
os guerrilheiros, né, liderados por Fidel Castro, invadem Cuba, chegam em Cuba, e o Fidel, ele dizia que ele fazia isso em nome da democracia, que ele iria respeitar a propriedade privada, que ele iria defender a liberdade de expressão. Olha que coisa fantástica. E aí ele dá uma famosa, aquilo que se tornou depois, quando se descobriu que era uma farsa, uma entrevista para esse jornalista, o Herbert Matthews, na Sierra Maestra, uma região montanhosa em Cuba. Ele dá uma entrevista em 1957, o Fidel naquela época tinha 30 guerrilheiros. E enquanto ele dava a entrevista, ele organizou uma cena para o jornalista. Então, veja, o jornalista vendo. E ele fazia com que soldados saíssem de todos os lugares para todos os lugares e passavam tropas para cá, tropas para lá, sugerindo que ele tinha centenas de guerrilheiros. E era importante aquilo. E o jornalista acabou registrando esse poderio do Fidel Castro, que na verdade não existia, né? Então, tudo isso para dizer que quando a gente está num momento de guerra, e a gente está no momento de guerra, a gente está distante. E a população que está envolvida, né, os civis no Irã, os civis em Israel, eles estão sujeitos a um jogo. E nós aqui também, todos nós, sujeitos a um jogo, que é um jogo de mentiras. Você não sabe separar a verdade da mentira, não tem como. Claro que tem uma hora que a verdade acaba aparecendo, mas ela acaba aparecendo muito depois. No momento em que está acontecendo, ela fica ali enrustida, né, embrulhada num pacote de cenas. E todas as cenas, hoje você tem drone, hoje você tem as imagens dos aviões, dos bombardeios. Então, você vê uma cena de um bombardeio e você não sabe onde é que foi aquilo, se aquilo foi realmente o que as autoridades dizem, porque o compromisso dos militares é com a tentativa de vencer ou de segurar uma derrota, não de ficar dando relatos fidedignos sobre o que está acontecendo. Esse é o papel da imprensa. Só que o papel da imprensa numa guerra fica totalmente cerceado, você não tem condições de saber o que está acontecendo, até porque você não vai pegar os profissionais e colocá-los em posição de risco. Muitos são destemidos, muitos são extremamente corajosos, mas mesmo assim você não consegue de terra, né, pela terra, saber. Você vê que teve um estrago num prédio, você vê que teve uma vila destruída, um bairro, mas você não sabe qual é o impacto daquilo. Se realmente morreram 100 pessoas, se morreram só 20, se morreram 200. Muitas vezes um dos lados tenta aumentar o número de vítimas, ou então diminuir o número de vítimas, aumentar para dizer que está sendo vítima de um ataque absurdo, ou diminuir para dizer que o ataque não funcionou. Você nunca sabe qual é a lógica que está por trás dessa máquina de propaganda. Quando a gente fala em propaganda de guerra, a gente lembra do Goebbels, ministro da propaganda do governo nazista, né, do regime nazista, do Hitler. Controlava os jornais, controlava as rádios, controlava todo o sistema de notícias, tentando passar sempre uma imagem otimista, uma imagem heróica, até na Batalha de Stalingrado, a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra, coisa de 1 milhão ou mais de mortos, numa tentativa de invasão que foi fracassada. E no entanto, uma batalha que durou meses, e no entanto o governo alemão tentava minimizar o estrago que foi monumental. Quer dizer, ali a guerra mudou de cara e, no entanto, tentava mentir. Então, eu só queria chamar a atenção para que você ficasse muito atento a tudo que você vê. Não tem lado verdadeiro e lado falso. Existem as notícias que a gente pode coletar e a gente dá aqui as notícias sempre tomando muito cuidado. Aliás, essa é uma característica da Band News FM. Muitas vezes a gente espera para dar uma notícia, não só sobre a guerra, para ter absoluta certeza de que a gente está falando a verdade. Às vezes você pode ouvir antes em outro lugar e falar, puxa vida, mas a Band News FM demorou mais tempo. Não, a gente está checando, porque errar é humano e a gente erra aqui
e erra e pede desculpa. Mas imagina se a gente não cumprir a nossa missão, que é confirmar, ouvir as fontes, nem sempre as fontes oficiais, porque as fontes oficiais podem estar mentindo também. Então é um desafio. E a guerra é o desafio maior de cobertura. Você recebe informações das agências de notícias, você sabe que os jornalistas estão comprometidos em buscar a verdade, mas é tudo muito complicado. Então é só um alerta. Você não acredite, nem passe para frente o que você recebe. Toda hora vem uma imagem de uma bomba que destruiu aqui, que destruiu ali. Você vai olhar, muitas vezes não é verdade. Então, na guerra se diz que a primeira vítima é a verdade. É isso mesmo, a primeira vítima é a verdade, porque ninguém tem compromisso com a verdade. Me refiro àqueles que conduzem a guerra. Eles têm compromisso com a vitória ou minimizar a derrota ou tentar chegar num acordo. Então, fica o Trump falando, fica o Khamenei falando, fica o Netanyahu falando, e a gente ali tem que observar com muito cuidado, porque nem as cenas autorizam a gente a acreditar no que a gente está vendo. Queria deixar isso registrado, não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.